Meus irmãos e minhas irmãs, é sempre um prazer imenso interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Desta vez, nós iremos falar sobre uma figura de suma importância na história do cristianismo, que é Maria Madalena, certo? Então, existe todo um mito, toda uma fábula por trás desta mulher. Será que Maria Madalena foi realmente prostituta? Como sabemos, a tradição católica, atribui a Maria Madalena, o fato dela ter sido prostituta. Mas a questão é, será que há respaldo bíblico para isso? Há alguma passagem bíblica que indica que Maria Madalena era prostituta ou foi prostituta? Então vamos analisar aquilo que a Sagrada Escritura realmente diz. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 8, do versículo 1 ao 2, que diz: Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Veja aqui, Lucas capítulo 8, do 1 ao 3. Então, como vemos aqui, é descrito aqui no Evangelho que Maria Madalena foi a mulher da qual Jesus expulsou 7 espíritos imundos, certo? Como vemos aqui, 7 demônios. Então, não é indicado aqui, em lugar algum aqui, que Maria Madalena tenha sido prostituta, que ela foi prostituta, certo? Então, por exemplo, podemos citar outras passagens bíblicas, ela e muitas outras mulheres, elas seguiram Jesus desde a Galileia, quando ele foi para Jerusalém, no final do seu ministério. Nós podemos ver isso em Mateus capítulo 27, do 55 ao 56. Vamos conferir? Mateus 27... do 55 ao 56, vamos lá. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, e Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, mais uma vez aqui, Maria Madalena não é indicada como prostituta, certo? Quando Jesus foi levado para ser crucificado, Maria Madalena e outras seguiram de longe. Nós podemos ver isso também em Mateus, capítulo 27, do 55 ao 56, e Marcos, capítulo 15, do 40 ao 41. Vamos ver aqui Marcos, do 15, do 40 ao 41. Diz isso, e também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiram e serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Mais uma vez aqui, Maria Madalena não é descrita como prostituta, certo? Então, por exemplo, quando Jesus foi levado para ser crucificado, ela e outras seguiram de longe, e quando Jesus foi sepultado, ela foi uma das mulheres que observou o lugar onde o corpo foi posto, como podemos ver em Marcos, capítulo 15, do 45 ao 47. Ela e outras mulheres foram ao túmulo no primeiro dia da semana para embalsamar o corpo de Jesus, Marcos capítulo 16, do 1 ao 2, Mateus 28, 1. Quando ela encontrou o sepulcro aberto, correu para avisar Pedro e João, podemos ver isso em João capítulo 20, versículo do 1 ao 2. Ela foi uma das primeiras a receber notícia da ressurreição, quando um anjo falou às mulheres perto do túmulo aberto, Mateus 28, do 5 ao 6. Anunciou a boa notícia aos discípulos, podemos ver isso em Lucas 24, do versículo 9 até o 10. E Maria Madalena foi uma das primeiras pessoas a ver Jesus depois da ressurreição, Mateus 28, do 8 ao 10, e João capítulo 20,
do 13 ao 18. Então, como vemos aqui claramente, Maria Madalena teve um papel muito importante na divulgação da anunciação de Jesus, do Cristo ressuscitado, né? Ali nos primórdios ali do movimento, né? Quando Jesus ressuscita. Então, e Maria Madalena estava ali sempre com Jesus, né? Quando Jesus estava pregando o evangelho, como nós podemos ver. Então, em nenhum lugar é descrito nos evangelhos que Maria Madalena foi uma prostituta, certo? Então, alguns usam a passagem de João, né, da mulher, do episódio da mulher adúltera, para dizer que aquela mulher adúltera ali é Maria Madalena, ou então a mulher que enxugou, né, os pés de Jesus com seus cabelos, né? Então, quer dizer, mas nada de respaldo bíblico, nenhuma sustentação bíblica. Então, o que acontece? Segundo alguns, por exemplo, essa acusação contra Maria Madalena, ela pode ser fundamentada em mitos, né, em fábulas. Por exemplo, tem um evangelho apócrifo, evangelho de Filipe, né, que diz que Maria Madalena, que Jesus beijava Maria Madalena na boca, certo? Porém, isso é um livro apócrifo, uma obra apócrifa que surgiu no segundo século, certo? E essas obras surgiram do segundo a terceiro século, então não tem sustentação teológica, não foi reconhecido como livro inspirado, como livro canônico, certo? Como realmente escrito aos discípulos. Então começou a surgir vários escritos ali que se atribuíam aos discípulos, mas na verdade foram escritos bem posteriores aos escritos evangélicos, certo? Então, como nós sabemos. Então o evangelho de Filipe, ele não é um evangelho canônico, ele não é um evangelho inspirado, certo? E portanto não entrou no cânon bíblico, certo? Então isso é uma aberração, né? Dizer que Jesus beijava Maria Madalena na boca. Então isso não tem, né? Não tem consistência, não tem prova nem bíblica, não tem prova teológica, não tem prova histórica, não tem prova arqueológica, certo? A arqueologia também não prova nada a respeito disso. Então isso realmente é só ficção, certo? Não tem nenhuma consistência no que diz respeito a isso. É mais uma blasfêmia que nós podemos dizer, né? Então o que acontece? E existe também outra alegação de que Magdalá, de onde vem a palavra Madalena, né? Maria Madalena, ou seja, Maria de Magdalá, né? Ou seja, de Magdalá. Magdalá era uma aldeia, certo? Ela ficava a mais ou menos 10 quilômetros de Cafarnaum, certo? E Magdalá era conhecida, uma aldeia conhecida por ter muitas prostitutas, certo? Mas o fato de Magdalá ter muitas prostitutas não quer dizer que Maria Madalena tenha sido uma prostituta, certo? Então isso foi mais uma maneira da Igreja Católica acusar a serva de Deus, né? Mais uma maneira da Igreja Católica acusar Maria Madalena, mas sem nenhuma prova. Não há prova bíblica, não há prova histórica, não há prova arqueológica, certo? Realmente essa acusação vem justamente de um preconceito criado justamente contra Maria Madalena, justamente por causa dessas fábulas, dessas lendas que se inventaram, certo? Então começaram a acusar a serva de Deus, enquanto que a Bíblia só mostra que ela era uma mulher que Jesus havia expulsado 7 demônios. Então essa ideia de dizer que Maria Madalena era uma prostituta não tem consistência bíblica. A Bíblia não diz isso. Então, portanto, temos que entender que o verdadeiro intérprete da Escritura deve dizer o que a Escritura realmente diz e não supor que ela diga o que ela não diz, certo? Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês, que todos possam crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando, João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe a todos.